Hilda é uma série animada preciosa, que torna o simples em algo espetacular. Sua animação flui conforme o seu traço básico, que por sua vez contrasta com seus cenários espetaculares e é acompanhado com uma trilha sonora que faz tudo ser mais mágico do que a história. Uma narrativa que se propõe a contar aventuras isoladas, mas que permeiam uma linearidade. Crônicas de um mundo fictício que são contadas das perspectivas das crianças, principalmente da jovem que dá nome à série, Hilda. Onde vemos Hilda crescer em vários aspectos, da primeira até a segunda temporada, principalmente na relação que ela tem com sua mãe, Joana. Olá, eu sou Juliana Corner e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação mãe e filha de Hilda e Joana, em como as duas representam um relacionamento positivo e comunicativo, apesar dos conflitos naturais que acontecem entre pais e filhos. O qual esse vídeo terá spoilers da primeira e segunda temporada da série de Hilda. Para situar um pouco quem está vendo esse vídeo, Hilda é uma série animada da Netflix baseada em um quadrinho de mesmo nome, que tanto a revista quanto a animação são criações do britânico Luke Pearson. Nessa história, vamos acompanhar a vida de uma menina de 11 anos chamada Hilda e a sua mudança do interior para a cidade em um universo fantástico com trolls e criaturas mágicas baseados nos anos 90, onde eu fiz uma análise da primeira temporada que estará linkado aqui no card e na descrição. Hilda, você está bem? No começo da série, Joana, mãe de Hilda, nos é apresentada de forma bem despojada. Ela pega uma bebida quente para a filha, enquanto as duas jogam um jogo de tabuleiro. Nesse primeiro momento, ela parece muito mais uma companhia, uma amiga, do que uma mãe. Se tem uma apresentação da personagem como alguém que passa uma tranquila e divertida tarde com a protagonista, bebendo um chá relaxante e vendo uma TV confortável. Se constrói uma atmosfera de um lar, até que os elfos atacam a casa e desestabelecem esse conforto. Um atrito que muda a dinâmica e mostra Joana como uma adulta do local, considerando se mudar para a cidade para dar uma vida entre aspas mais normal à sua filha, onde o espectador entende sem precisar falar explicitamente que essa se trata de uma família entre mãe solteira e uma filha. Ou seja, até esse momento da história, Hilda só tem convívio com a sua mãe, sua rena raposa e as criaturas aleatórias da floresta, a qual a ideia da mudança vem da Joana pensando justamente que a protagonista precisa de mais contatos humanos em sua vida para crescer como indivíduo, mesmo que a pequena esteja relutante em sair da sua zona de conforto. Na verdade, apesar de Joana ter alguns momentos de preocupação com sua filha, afinal a Hilda acaba se metendo em situações perigosas, a mãe sempre apoia as aventuras da mesma porque ela sabe que faz parte da personalidade da filha. Se bem que temos que aceitar a construção do mundo onde está tudo bem uma menina de 10 anos ou menos poder sair em uma aventura Pokémon, onde acha importante que nessa mudança do interior para a cidade, a Joana leve em consideração as vontades da filha, porque afinal, essa é uma mudança que envolve a Hilda, a qual a mãe, primeiro, leva a filha para ver para onde elas estão se mudando, ao invés de simplesmente colocá-la em um carro, dando até uma chance para elas ficarem no interior. Ou seja, tem uma compreensão da Joana com a sua filha. Apesar de ela ter o comando daquela relação, ela não demonstra uma autoridade arbitrária, até que realmente se torna impossível elas permanecerem naquela casa, e a própria Hilda percebe que a melhor decisão é a mudança. Joana, no começo da série, realmente puxa a Hilda para fora da sua zona de conforto para ela se adaptar à mudança, tentando mostrar o lado positivo dessa mudança à filha, um lado que a protagonista entende. É a mãe que, de certa forma, faz com que a história comece. Mudanças, em um geral, não são fáceis, mas são inevitáveis, onde cada indivíduo tem o seu próprio processo e o seu próprio tempo para lidar com essas mudanças. Então, é significativo ver que a Joana dá espaço e tempo para a filha entender e processar essa mudança à sua maneira, além de deixá-la fazer parte da mudança física. Vamos ficar bem, mãe. A primeira temporada começa demonstrando a conexão que existe entre a protagonista e a sua mãe, de como as duas têm uma relação de muita companhia, porque, afinal de contas, a Hilda acaba de chegar em um novo, entre aspas, mundo, onde ela só conhece a sua mãe e a sua rena raposa. É natural ela estar mais ligada com a sua mãe nesse primeiro momento. Não é à toa, mais para frente, ainda nessa mesma temporada, a Hilda sente falta da mãe quando ela arruma um segundo emprego. A protagonista, então, tenta ajudá-la para elas terem mais tempo juntas, porém que acaba não
não dando muito certo. Onde talvez Joanna devesse ter sido mais, entre aspas, severa com a Hilda, pelos perigos que ela causou. Porém, há tanta conversa e compreensão entre as duas que faz sentido a falta de conflitos. Acima de tudo, a primeira temporada demonstra o diálogo entre as duas personagens, uma comunicação que realmente podemos chamar de conversa, visto que ambas as partes participam dessa comunicação. Não é algo unilateral. Joanna é adulta e é responsável da relação, porém ela não tem medo de se desculpar com a filha quando ela está errada. Mais do que isso, ela vê a Hilda além de uma criança, ela também a vê como um ser humano. Um ser humano que vai ter aventuras sozinhas, aventuras que Joanna sabe que não vai compreender totalmente, e até às vezes nem vai querer fazer parte, como a relutância que ela tinha ao assinar o contrato para ver os elfos. Ela não se importa em não fazer parte de 100% da vida da filha. Em um episódio, Joanna fala como ela era uma boa escoteira e como tem orgulho da filha em seguir o mesmo caminho, criando uma certa expectativa sobre a filha sem perceber, a qual a Hilda fica frustrada em não ser tão boa quanto a mãe e, ao expressar isso para ela, Joanna não simplesmente diz, não foi minha intenção. Ela se desculpa por ter projetado seus próprios desejos na filha, a qual a Hilda não vê sua mãe como uma adulta chata. Ela também considera incluir a sua mãe em algumas das suas aventuras, pelo menos contando quais foram essas aventuras. Uma comunicação que constrói uma confiança da Joanna em Hilda, uma confiança que faz ela defender a filha quando acusada de mau exemplo para Frida e David, demonstrando que ela sabe que a filha tem habilidades, só que habilidades diferentes do socialmente apreciado. Claro, a Hilda faz coisas escondidas da mãe, porque toda criança faz coisas escondidas dos pais. Essa é a coisa mais normal da vida, porque faz parte do crescimento e da desconexão que os filhos têm com os pais em algum momento. Não é à toa que boa parte dos entretenimentos infanto-juvenis excluem totalmente a participação dos pais. O que vai acontecer, ou não, na segunda temporada de Hilda. Não, você é só uma mãe. Na segunda temporada, Hilda já fez um círculo de amigos e já se adaptou à vida da cidade. Ela meio que não precisa mais da sua mãe. Por isso, nessa temporada, vemos o distanciamento entre mãe e filha, de como Hilda não mais se importa em compartilhar as suas aventuras com a sua mãe e até mente mais do que o normal. Hilda não vai mais salvar a cidade com a sua mãe como no terceiro episódio da primeira temporada. Com esse distanciamento e falta de diálogo, por consequência, começa a surgir os conflitos e a desconfiança de Joanna sobre a filha, resultando em discussões infantis, como a do saquinho de chá na bancada, até o ponto de Joanna tomar uma decisão de punir a Hilda. Como a mãe mesmo disse, eu disse a mim mesma, se ela entrar aqui e simplesmente falar a verdade... Ser pai é complicado e não tem resposta certa. Então, é interessante ver o dilema que a mãe da Hilda passa da perspectiva da própria Hilda, da perspectiva da filha. Na verdade, em muitos momentos, vemos a Joanna em dúvida. O espectador vê que muitas vezes os próprios pais não sabem o que estão fazendo, apesar das melhores intenções. Onde, apesar da Hilda desobedecer a mãe e sair do castigo, ela parece ter aprendido a lição. Porque mesmo em cada discussão entre as duas, elas sempre se desculpam e tentam entender o lado uma da outra. É mesmo pro meu bem ou ela só está fazendo o que acha que uma mãe deve fazer? A qual a segunda temporada é sobre a separação das duas, onde até no episódio que vemos o passado delas, é um episódio onde a Hilda encontra o graveto e tem a permissão de começar a sair sozinha na floresta. O episódio que elas voltam a se conectar é o episódio sobre o passado, até que chegamos em um episódio onde ocorre uma verdadeira discussão entre as duas. Essa briga começa por causa de um jogo de tabuleiro, um jogo entre mãe e filha que foi apresentado de forma tão amorosa no primeiro episódio. Porém, Joanna não convida a Hilda para jogar, mas tenta impor a sua autoridade e talvez a sua própria solidão na filha. O que a Hilda falou não é necessariamente mentira, talvez grosseria, mas não mentira. Nós vimos Hilda crescer e fazer amigos, encontrando outras companhias além da sua mãe, enquanto Joanna não teve o mesmo caminho. Na verdade, se voltarmos para a primeira temporada, no episódio 5, vemos que Joanna tem um pouco de dificuldade de se relacionar com os outros pais. De fato, assim como os filhos têm que crescer e se separar dos pais, os pais também têm que crescer e se separar dos filhos. Isso é uma via de mão dupla. Por que eu tenho que fazer companhia pra você? Não é minha culpa você ficar em casa o dia todo e não ter mais ninguém com quem conversar. As duas acabam indo parar na caverna de Trolls por desobediência da Hilda. E lá elas têm não só uma aventura juntas, como retomam o antigo cuidado, carinho e companhia que tinham uma com a outra. Porque ao se isolarem, elas voltam a se comunicar.
Porém, elas demonstram dois lados diferentes, de como a Hilda se preocupa com a mãe, mesmo ainda sendo uma pré-adolescente, e de como a Joanna se mostra como uma mãe leoa, mas que também pode se divertir. Onde um dos tópicos é justamente como é estranho a Joanna estar com a Hilda nessa aventura. Talvez esse episódio seja uma boa representação de como a separação mãe e filha não é definitiva. Não é porque cada um vão viver as suas próprias vidas que não tem espaço para mais uma pequena história juntas. Por mais que eu esteja elogiando, Hilda e Joanna não são uma representação de uma relação perfeita de mãe e filha, porque não existe tal representação, visto que cada família é diferente. O importante de tirar dessa relação é que ambas as partes tentam se comunicar e se ouvir. Sabe, quando vemos uma obra fictícia para adultos, as crianças são tratadas como um braço da personalidade do personagem adulto, como aquele personagem é um bom pai ou uma boa mãe. Quando vemos uma obra infantil da perspectiva das crianças, os adultos nem existem. Então, é importante ver uma relação tão demonstrativa e tentando ser saudável como essa, onde, obviamente, eu faço esse interpretando a produção, um quadro no qual eu analiso um certo aspecto de uma obra, da perspectiva de uma filha. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe o gostei e se inscreve no canal para vídeos ou não como esse. Eu sou Juliana e até!